Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, da nossa parte que fala o que é a vida, a gente vai falar um pouco sobre a composição química daquilo que a gente entende como vida, né? A mesma matéria que forma os seres não vivos, por exemplo, a gente tem lá um carro, né? Vou desenhar um carro aqui, eu não sou um bom desenhista, mas aqui a gente tem um carro, tá? Um carrinho bonitinho, uma janelinha, tá? Um carro. E aqui a gente tem, por exemplo, uma borboleta. Vou desenhar uma borboleta aqui. Uma borboleta, azulzinha, tá. A gente tem que entender o seguinte, que a mesma matéria, os mesmos átomos que formam esse carro, também formam essa borboleta, tá? Que são os mesmos átomos, por exemplo, que formam o Sol. Que são os mesmos átomos que constituem, por exemplo, a Lua, que constitui as estrelas, que constitui tudo. Todos os átomos que estão presentes nos seres vivos, nas bactérias, nos fungos, né, os cogumelos, também estão presentes na que a gente chama de matéria não viva. Tudo bem? Porém, existe uma diferença fundamental entre aquilo que a gente chama de seres vivos e aquilo que a gente chama de mundo não vivo. Tá? Entre os seres vivos, os elementos químicos mais comuns são os seguintes elementos: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. A gente chama isso daqui de chon, também conhecido como o caldo da vida. Por que o caldo da vida? Porque o chon, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, ele faz parte de praticamente todos os seres vivos são constituídos basicamente por esses elementos aqui. E numa escala um pouco menor, a gente também tem o fósforo, que a gente representa pela letra P, e também tem o enxofre, que a gente representa pela letra S. Se a gente olhar aqui na tabela, vamos olhar aqui na tabelinha, a gente pode ver aqui, ó, o universo, né? O universo. Quanto que existe de carbono no universo? 0,02. Na Terra, 0,2. Agora, olha o quanto de carbono que existe no ser humano. 10,6. Na alfafa, 6,7. Na bactéria, 6,7. Né? Se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio, que é o H. Quanto que existe de hidrogênio no universo? 99%. Na Terra, 0,2. Então, assim, a espécie humana que habita a Terra tem 61% de hidrogênio, né? E a Terra mesmo tem 0,2% de hidrogênio. A alfafa tem 61% e a bactéria 65%, né? Nesse ponto aqui a gente é muito parecido com as alfafas e com as bactérias, viu? Bom, vou falar aqui, ó, o nitrogênio. O nitrogênio constitui 0,04 dos átomos do universo, né, como elemento químico. A Terra tem alguns traços de nitrogênio e a espécie humana tem 2,4. A alfafa nem tanto, mas a bactéria tem 1,4. Ou seja, é muito significativo. Vamos ver aqui o oxigênio. O oxigênio constitui 0,06, é pouca coisa do universo. A Terra tem bastante, até quase metade. Mas olha a espécie humana, 23%, 30% alfafa e 26% as bactérias. No que diz respeito ao fósforo e ao enxofre, que são esses dois caras aqui, o universo e a Terra têm apenas alguns traços, tem pouca coisa, quase insignificante. E é um elemento químico muito comum nos seres vivos. Pode ver aqui, ó, 0,1, 0,1, 0,1, né? Muito comum o fósforo e o enxofre, tá? Outra característica comum dos seres vivos são substâncias orgânicas, né? Essas substâncias orgânicas, deixa eu anotar aqui, substâncias orgânicas. Essa é outra característica. Substâncias orgânicas. Essas substâncias orgânicas, elas
elas são formadas por dezenas, centenas e milhões de átomos. Esses átomos eles são formados por ligações químicas, né? E isso forma molécula, forma diversas moléculas que são as constituintes básicas dos seres vivos, né? Geralmente a gente chama essas moléculas de substâncias orgânicas, tá? Bom, as principais substâncias orgânicas dos seres vivos são, vou falar aqui, as proteínas. Temos também outras substâncias, os glicídios, os lipídios, os ácidos nucleicos, nucleicos. Então, essas são as principais substâncias orgânicas que formam os seres vivos, tá, ok? Bom, essa aula foi basicamente para a gente falar um pouco sobre a composição química dos seres vivos, né? Basicamente, os seres vivos são formados por este caldo aqui, que é o chon, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tá? Vale lembrar que os mesmos átomos que formam os seres não vivos, como carro, estrela, parafuso, videogame, os mesmos átomos que formam os seres vivos, porém com essa diferença, que a proporção, a quantidade, né, a quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio que tem nos seres vivos é muito maior do que nos seres não vivos, né? Ou melhor, do que no mundo não vivo, né? Porque o não vivo ele não é um ser, né? Ele é uma coisa, né? Uma coisa que não tem vida. E as principais substâncias orgânicas dos seres vivos são as proteínas, os glicídios, os lipídios e os ácidos nucleicos, que são substâncias orgânicas que nós vamos falar detalhadamente, com calma, sobre todas elas nas nossas próximas aulas. Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.